Boa noite, pessoal. Estamos no ar para mais uma live aqui do Instituto Borborema, Ideologia, Fonte de Sofrimento Psicológico. Sou Caio Piroso, vocês já conhecem, professor aqui do Instituto. Rodrigo Melo, vocês já devem conhecer da palestra que ele deu aí, já junto com o Jota. Vocês acham facilmente digitando o nome dele na busca do nosso site, do YouTube. Vocês podem segui-lo no Instagram, Rodrigo de Melo Psi, Melo com 2 L's, Rodrigo de Melo Psi, P-S-I, e acompanhar o trabalho dele por lá. Sigam, não tenhas medo, e eu peço desculpas de antemão pelo atraso. O Rodrigo estava terminando uma consulta, mas a culpa não foi dele, a internet caiu lá no Instituto onde o Sávio está rosteando a transmissão. Aqui em Campina Grande é assim, a gente precisa de chuva sempre, mas quando chove parece que a cidade não tem estrutura para uma chuva. Então todas as internets ficam horríveis aqui em dias chuvosos, tá? Lembrando que estamos com promoção na nossa livraria, a qual vocês podem acessar pelo link que deve estar aí na descrição para vocês. Peço que vocês atentem-se para os nossos cursos online, né? Acho que tem alguma coisa aí ainda com promoção nos nossos cursos. Em breve, aí teremos a nossa formação básica. Eu peço que vocês fiquem atentos ao Instagram, atentos ao YouTube também. Menos de um mês lançaremos finalmente a formação básica que muita gente já pede aí, tá? Hoje eu não vou poder dar tanta atenção aos comentários, tá? Talvez perto do final, se houver um espaço, eu posso dar uma olhadinha aqui. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixa aí deixa para perto do final para você fazer, porque se você jogar aqui agora nos comentários, muito provavelmente eu não vou ver, tá? O nosso tema, como já dito, é ideologia, fonte de sofrimento psicológico. Eu fiz uma live com o Rodrigo lá no Instagram do Não Tenhas Medo, na qual falávamos sobre psicopatia, né, dos traços comportamentais do psicopata. Por quê? Porque as pessoas criaram uma certa mania de chamar de psicopata qualquer pessoa que apresente uma certa tendência autoritária, sobretudo no viés político, tá? Isso por quê? Porque ficou popularizado, graças ao trabalho do professor Olavo, o livro Ponerologia, Psicopatas no Poder, do Andrew Lobachevsky. E muitas pessoas, às vezes, sem ler o livro, acostumam-se a utilizar psicopata para qualquer pessoa que, sei lá, lava algum dinheiro, recebe alguma propina. E é claro, as pessoas têm que ter consciência que, nesse caso, estamos falando de psicopata como figura de linguagem. A gente não está usando um conceito descritivo com uma precisão adequada. E isso a gente explicou lá na live. E aí, no final da live, o Rodrigo Melo ele falava comigo que a psicopatia ela pode surgir, existem vários pensamentos de hipóteses acerca do porquê ela surge, como é que ela atinge as pessoas. Se vocês quiserem ver essa live, tá lá no canal do Não Tenhas Medo, no YouTube, vocês podem assistir. Hoje não vamos falar muito sobre psicopatia. No final da live de psicopatia, o Rodrigo ele falou o seguinte, que às vezes a pessoa... O Rodrigo tá digitando alguma coisa aí? Porque tá um barulho meio de digitação aqui, deve ser de outra coisa. Então, o que acontece? No final da live sobre psicopatia, o Rodrigo dizia o seguinte, que segundo uma determinada concepção, acho que do Winnicott, as pessoas elas podem sofrer algumas privações na sua formação infantil. Isso pode desencadear processos de sofrimento psicológico e psicopatologias, as quais só realmente se consolidam e revelam-se prontas para um diagnóstico preciso por parte do psicólogo ou psiquiatra, quando a pessoa atinge ali a maioridade ou tem já a sua maturidade, por volta da maioridade, não necessariamente pela maioridade. Então, o que acontece? Temos, portanto, um sinal de que talvez haja algum fundo de verdade naquela pessoa que fala do pai ausente quando se refere a uma feminista. Então, talvez haja aí um fundo de verdade nisso, algo que possa ser discutido. Porém, é claro, ali também é em tom de brincadeira, etc. É discussão de bolha, e discussão de bolha é tipo discussão de boteco, as coisas não são muito precisas.
E exatamente essa live tem a intenção de dar alguma precisão a essa visão das pessoas que entregam sua vida e sua consciência a um determinado projeto ideológico, da gente investigar se por trás dessa entrega, dessa devoção, eu prefiro usar esse termo, dessa devoção, desse ato de fé, dessa profissão de fé dessas pessoas, numa cartilha ideológica, que nisso tenha um fundo de psicopatologia. Então é para isso que o Rodrigo está aqui com a gente hoje. E aí, antes de passar a palavra para ele, eu queria só fazer uma consideração sobre isso, agora que eu situei a questão para a gente, que é o seguinte, eu usei a palavra devoção de forma, assim, bem proposital, tá? Porque é o seguinte, nos livros do Dostoiévski mesmo, isso a gente vê em vários diálogos, mas especialmente um que está lá no Adolescente, no livro O Adolescente, tem um sujeito que diz assim para o outro, não lembro agora quais os personagens, mas ele diz assim, nunca vi um ateu na minha vida, ou melhor, já vi alguns, mas esses falavam o nome de Deus. Esses falavam o nome de Deus. E aí outro personagem não entendia, ele explicava. O coração do homem, o homem é um ser devocional. O coração do homem, a consciência do homem, ele precisa de algum senso de ordenação do cosmos. Ele precisa que alguém dite que o cosmos tem alguma ordem, que o universo se organiza de alguma maneira e ele se orienta a partir desse princípio de organização. Esse princípio de organização o sujeito pode encontrar em qualquer coisa. Se vocês olharem bem, o que é uma ideologia? Uma ideologia é um conjunto de ideias fixas acerca de como o mundo funciona. E o sujeito, geralmente, que ele tem uma ideologia, ele não tem só uma ideologia, ele tem todo um script para ele. Porque dentro da ideologia você já tem todo um pacote ficcional, digamos assim, de personagens. Então, dentro do marxismo, você tem o quê? Você tem oprimidos e opressores, você tem os proletários e você tem os patrões. Imediatamente a pessoa, ela quer um senso de ordem e ela quer servir de alguma forma para essa ordem. Uma pessoa normal, ela quer servir para essa ordem no mundo. Então ela se sente o quê? Eu sou proletário. Ela pode ser rico, pode ser o que for, mas ela se sente proletária. Vocês veem que todo esse pessoal de cabelo roxo, de universidade, etc., a maioria deles, quase ninguém ali é proletário. No entanto, eles falam em nome do povo, etc. e tal. Isso é ideologia, é uma ilusão coletiva que eles têm, é uma ficção coletiva que se vive, na qual eles são personagens importantes. São pessoas que, ora, eles preenchem de alguma forma, e aí eu já posso passar para o campo especulativo psicológico que eu quero que o Rodrigo comente, eles preenchem de alguma forma esse vazio no coração deles, esse vazio que Deus colocou lá para ser ocupado por ele mesmo, pelo próprio Deus, o homem vai e coloca outra coisa no lugar de Deus. Então é meio que um caráter idolátrico da ideologia. A ideologia tem algo de religioso, só que não transcende para a vida do espírito. É tudo material, é tudo materialismo puro. Porque é o resgate do Éden aqui nesse mundo. E eu fico pensando, uma vez eu vi uma pessoa que pinta cabelo, etc., que droga, a sociedade me obriga a usar sutiã, etc. E aí eu vi, na época que no Rio de Janeiro proibiram você usar canudo plástico nos quiosquezinhos ali da praia e outros lugares, a pessoa colocou assim, em caps, ela compartilhou isso na rede social e botou assim, vai ciência, que alegria, é bom ver o mundo progredir dessa forma. Eu fico pensando, vocês conseguem imaginar a miséria da consciência de um ser humano que exulta de alegria como se o mundo estivesse sendo restaurado, porque agora as pessoas vão ter que não vão poder utilizar canudo de plástico. Ela sente que de fato ela é uma heroína do mundo porque ela comemora que as tartarugas não vão mais poder comer canudo de plástico.
Imagina a consciência de uma pessoa de uma pessoa a quem isso é o suprassumo e já é um sinal de progresso da humanidade. Se a pessoa vislumbra isso como um progresso real da humanidade, se isso é o que está na consciência dela, minha opinião, tem algo errado com a consciência dessa pessoa. Tem algo errado e isso não implica só nas tartarugas, implica na forma dela de receber e de agir sobre o mundo. Isso implica na vida afetiva dela. Vocês podem ver, todo revolucionário ele quer dar uma de revoltadinho. As primeiras pessoas com as quais ele se revolta é com os pais. Todos eles têm relacionamento ruim com a família. Basta você ver quem é que mais causa no grupo da família aí do WhatsApp de vocês. É o seu primo comunista. Ele é o cara mais chato, ele é o mais pentelho, ele é o que mais dá indireta. Isso é o quê? É apostolado. É apostolado, ele quer pregar a verdade, ele quer pregar aos gentios. Mas quando você vai cavar a biografia dessa pessoa, vocês veem exatamente isso. A quantidade de problemas que ela tem, a quantidade de privações que provavelmente ela tem. Eu queria passar para o Rodrigo agora para saber o seguinte. Rodrigo, é uma especulação válida? Há um fundo de verdade nisso? Há algo que se possa ser investigado nisso de fato? Boa noite, querido. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? A audiência do Instituto Borborema. É um prazer, mais uma vez, poder retornar e contribuir para esse projeto, que é um projeto que eu sempre acreditei, sempre entusiasmado com os passos que o Instituto Borborema tem dado na nossa cidade e também não de Campina Grande para o mundo, né? Então, mais uma vez, para mim é um motivo de grande alegria estar aqui. Espero que você esteja me ouvindo bem, me vendo bem, né? E vamos começar essa conversa interessante, que é como o Caio colocou, é a continuidade daquela live que a gente fez sobre psicopatia. Rodrigo, o pessoal está pedindo para você falar um pouco mais alto. Falar um pouco mais alto, né? Isso. Deixa eu temperar. Fala igual então, você grita assim, com os bodes lá na sua fazenda. Daqui a pouco eu aumento o volume. Daqui a pouco eu grito. Daqui a pouco eu grito. Então, assim, acho que foi uma questão que Caio colocou e que eu entendo como sendo pertinente a gente ter uma conversa sobre a relação entre a ideologia, e eu achei muito inteligente ele colocar a questão da ideologia e do sofrimento psíquico e não necessariamente a psicopatia, especificamente enquanto transtorno de personalidade antissocial. Bem, vamos refletir um pouco sobre essa questão da ideologia, né? O que é ideologia? E eu achei interessante porque Caio fez uma analogia da questão da ideologia como sendo algo a que o indivíduo se entrega, né? É uma entrega de si, né, àquele conjunto doutrinário de pensamento, de visão de mundo, de cosmos, etc., e que você simplesmente se entrega àquilo, né, e entra aí, inclusive, o conceito de alienação, e você se aliena, você desconstitui-se enquanto indivíduo, enquanto sujeito, enquanto alguém, e você se perde no todo, no coletivo, no partido, na massa, etc. Então, o que é que há de sofrimento, né, psicológico nisso? Acho que vale a pena a gente iniciar essa reflexão a partir disso. O quanto uma questão ideológica ela pode trazer consequências nefastas para a vida das pessoas, né? Não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem, um cidadão que já ocupou a presidência da República estava exultando e achando algo muito bom e contente
que tenha surgido essa pandemia para frear os propósitos de uma visão econômica que hoje está em voga no país. Então, quer dizer, em nome da minha ideologia, da minha visão de mundo, eu me sinto bem em ver que, não obstante milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo estarem morrendo, mas contanto que a morte deles sirva à minha visão de mundo, à minha ideia, à minha ideologia, etc. O que está de errado nisso? É simples. Quer dizer, a vida humana é subjugada, é submetida a esse conjunto doutrinário de visão de mundo que é a ideologia. Uma coisa que sempre me intrigou e sempre me chamou a atenção é o uso que as pessoas fazem das palavras. E eu vejo, por exemplo, pessoas terem verdadeiras crises, né? Tem piti de isso, aquilo, outro, e usa até termos como, por exemplo, o machismo, como sendo algo nefasto, o machismo é tosco, o machismo é isso, aquilo, outro, tal. E tudo que é de negativo e ruim coloca na conta do machismo. Mas se você fala em feminismo, eu estou dando um exemplo, certo? Não vou entrar nos detalhes. Estou só pegando a coisa do termo etimológico da palavra, principalmente. Se eu digo a palavra feminismo, o feminismo tem a ver com liberdade, tem a ver com a luta pela desigualdade, tem a ver com tudo que é de positivo do humano, tal. Mas espera aí, por que machismo é o mal, feminismo é o bem? Nesse caso, o macho é o mal e a fêmea é o bem. Porque o ismo, esse sufixo nominal, ismo, ele tem o mesmo sentido que diz respeito a uma crença ou a uma ideologia, mas só que para um lado é mal, para o outro é bom. E por que o macho é mal e a fêmea é boa? Né? Isso sempre me chamou a atenção e me intrigou. Como é que as pessoas, por exemplo, o mesmo sufixo nominal tem um peso negativo para um, mas para o outro tem um peso positivo? É estranho. Então, você percebe que não há nada que fundamente, que expresse a realidade, mas sim o conjunto ideológico que constitui um determinado conceito e que gera, inclusive, um sentimento, uma afetação, não um afeto, mas uma afetação no outro. Então, com base nisso, a gente fica pensando, espera aí, na verdade, nós estamos nos deparando com essa pluralidade de ideologias, um campo de guerra, um verdadeiro campo de batalha. Né? E aí não seria só a questão das ideologias políticas, mas também a gente pode colocar as concepções também religiosas. Né? Por exemplo, o cristianismo, o budismo, o islamismo, tudo terminando com esse sufixo nominal ismo. Assim como o capitalismo, comunismo, fascismo. E o que é que... É muito fácil chegar e xingar uma pessoa. Ah, fascista! Fascista não passarão, tal. Mas o que é o fascismo? E aí você percebe que a pessoa que está acusando o outro de fascista, na verdade, tem a prática de um fascista na sua definição inicial. Que é o conjunto de valores que constitui aquela determinada ideologia, na sua base, no seu fundamento, de fato, traz um elemento ético, moral, mau, deletério, nocivo. Enquanto você tem outras ideologias que trazem um conjunto de um arcabouço ético-moral benéfico
de inocência, de inocere, que não tem disposição à nocividade. E que, na verdade, aí sim a gente começa a encontrar possibilidades de posicionamentos. Por que isso é bom e por que isso é mal? Não é só porque não é só porque é a minha ideologia ou a sua ideologia, mas o que é que fundamenta? Né? Porque se você pensar, por exemplo, que no machismo tem dominação, tem opressão, etc., o feminismo também tem. Você vai ver o quanto existe de mulheres que são vítimas e são oprimidas pela ideologia feminista. A Sarah Winter mesmo. Hã? A própria Sarah Sim, Winter. exatamente. Exatamente. Então, assim, veja, é um campo extremamente nebuloso que precisa de a gente primeiro fazer uma dissecação conceitual, refletir sobre o conceito e entender até que ponto isso vai ou não infringir no sofrimento psicológico. Porque, por exemplo, se o indivíduo entra nessa seara das lutas ideológicas sem saber onde está pisando e sem saber o que significa, ele é muito facilmente cooptado, ele é muito facilmente alienado, achando que é a voz da consciência. E por isso ele tem essa posição, inclusive, proselitista de ir lá e tentar convencer o outro, não sei o que. O professor Olavo, no início do COF, ele fala, tem uma aula que ele fala, acho que é a aula 9, que ele fala sobre alguns fundamentos éticos da vida de estudos, etc. E aí ele começa a aula falando que ele leu em um determinado pensador, que ele falava da perspectiva da visão beatífica da realidade, que da filosofia como um instrumento pelo qual o sujeito ele meio que sobe e vê tudo desde cima. Então, pela aquisição dos instrumentos intelectuais de análise, de elaboração conceitual, ele consegue ver as coisas de um ponto de vista diferenciado. Aí o Olavo diz o seguinte: quando você contrasta isso com a visão filosófica das Confissões de Santo Agostinho, que é o sujeito que tenta ver a verdade em si, aí você vê que aquilo faz muito mais sentido por causa do ponto de vista da sinceridade do filósofo. Porque nessa questão do ponto de vista beatífico, o cara pode se enganar, e todo convite à ideologia é um convite à visão beatífica. Porque, vejam, pessoal, toda pessoa que tem uma ideologia na cabeça, ela sempre acha que sabe como o mundo funciona melhor do que você. Ela já vem falar com você pressupondo isso. Ela pressupõe o seguinte, que existe uma malha de preconceitos, existe uma malha de ilusões na realidade, e que se você não está na ideologia dela, portanto, você está nessa malha de ilusões. Então, só ela vê a verdade e você vê mentira. Isso é uma coisa absolutamente esquizofrênica. Olha, isso a gente vê muito, Caio, sabe aonde? No marxismo. A concepção marxista, ela inclusive tem uma visão, obviamente, que a gente sabe que ela tem uma perspectiva totalitária, e os marxistas dizem que tudo é ideologia. Nós sabemos que tudo é ideologia. E que, obviamente, a ideologia que deve prevalecer é a ideologia, né, que eles entendem que deve prevalecer. Né? E é por isso que eu acho interessante a questão do conservador, do pensamento conservador. Né? Que o pensamento conservador ele não está... ele não é adepto a uma determinada ideologia, mas sim a uma prática de conservar. O próprio Eric Voegelin define o conservadorismo como anti-ideologia. Exato, exatamente. Então, você vê que um sujeito que ele tem uma postura conservadora dentro do mundo, primeiro, ele tem um contato muito próximo com a realidade. Ele tem o famoso, ele tem os pés no chão. Ele sabe o que funciona e sabe o que não funciona. E ele quer conservar aquilo que funciona e quer trabalhar aquilo que não funciona ainda, mas que tem
um potencial, fazer com que aquilo venha a funcionar sem romper com aquilo que estava sendo feito, mas melhorando aquilo. Quer dizer, há um sentimento de continuidade, diferente do pensamento revolucionário, que é o de ruptura, o de quebra que está no fundo, no fundamento, nas bases do pensamento revolucionário, que é Mas a aí, ruptura tal. aí é que está o ponto, essa, Rodrigo. Só para concluir, Caio, Fica à ruptura vontade, é essa Pedro. que é a base, inclusive, da questão das psicopatologias. As psicopatologias, elas são constituídas em rupturas. Por isso que a gente tem o termo trauma. Existem determinados tipos de traumas, de rupturas, que eles são irrecuperáveis, irreparáveis, não sanáveis. E por isso que a gente tem, por exemplo, graus de psicopatologias gravíssimas, como, por exemplo, os casos de esquizofrenia, né? Os transtornos mentais graves, psicóticos. Quer dizer, é uma ruptura total com a realidade. Sim. Então, quando você tem um ciclo de rupturas, de sequência de ruptura, onde é que está a continuidade? Então, você tem um sujeito atomizado, um sujeito que não tem vinculação com o outro. Então, aí nascem as psicopatologias. Né? Perfeito. E a base do pensamento revolucionário está aí, inclusive. Era exatamente essa pergunta que eu te fazia, Rodrigo. Porque, assim, o ponto dessa live, o central, é exatamente esse. O que me garante que o sujeito, ou assim, ou é exagerado pensar, vamos colocar nesses termos, é exagero pensar, vá lá, é preconceito, é ofensivo, qualquer coisa dessas. Pensar que o sujeito, quando ele se entrega a uma narrativa grupal, de ruptura total, com determinados elementos estruturantes da realidade que ele vive, o que me garante que essa entrega ela não é causada, ou ao menos muito favorecida, por rupturas já feitas na esfera individual do sujeito. Por exemplo, o sujeito, ele não... A menininha, ela, sei lá, vamos supor, ela nunca foi estimulada pelos pais a fazer exercício, o pai dela saiu de casa cedo, aí ela fica em casa ali só com a mãe, engordando. Chega na adolescência, ela quer viver uma vida afetiva, ela não consegue arrumar um namorado porque todo mundo acha ela feia. Aí ela entra e resolve fazer ciências sociais na Universidade Estadual do não sei da onde. E ela chega ali, ela carrega essa quantidade de frustrações, essa visão negativa que ela tem das pessoas, a privação com o pai, a privação de um namorado, alguma coisa, ela se sente já oprimida, ela já se sente desprezada por todos. Aí ela chega na universidade e vê outra pessoa que chega para ela e diz: a sociedade funciona organizada em sistemas de opressões, ora veladas, ora mais explícitas. Uma opressão muito explícita é exatamente essa da mulher, do homem pela mulher. Veja que a nossa sociedade é machista, ela é patriarcal, e as mulheres que crescem, que conseguem homens, que conseguem maridos, elas só conseguem isso porque elas estão submissas aos próprios padrões impostos por esses homens, porque a mulher gostosona, a mulher loira, de olho azul, isso não é uma decisão das mulheres de ser desse jeito, é porque o macho impõe. E aquela mulher, ela não vê que ela é vítima de opressão, exatamente porque ela se beneficia nesse sistema ganhando dinheiro, etc. Aí ela entra na alienação, essa mulher. Essa gordinha encalhada que vê um negócio desse, é isso. É isso. Foi isso a minha vida. O meu pai abandonou a minha mãe. Eu não arrumei namorado porque todo mundo me achava feia por causa desses padrões, não sei o quê. Aí ela entra num grau de ruptura mais radical com aquilo. Porque na cabeça das pessoas é o seguinte: se a sociedade quer que eu siga esse padrão e eu já sofri a minha vida toda porque eu não sigo, agora é que eu não vou seguir mesmo. E aí você tem aqueles fenômenos como antes e depois da federal. Se a gordinha, ela é só um pouquinho gordinha, às vezes ela não é nem feia, porque ela não se cuida, ela não se ajuda. Se ela fosse lá para um guerrilha way da vida, alguma coisa do tipo, né? Vai malhar, vai se ajeitar, vai não sei o quê. Talvez ela tivesse alguma coisa melhor na vida dela, mas não, ela foi fazer ciências sociais na Universidade Estadual do Cu do Mundo. E aí ela encontrou essa visão lá. O que ela faz? Ela se esculhamba mais ainda. Aí ela fica careca, ela engorda 30 quilos a mais,
ela deixa o cabelo do sovaco crescer, etc. Então, é exagero da minha parte pensar que esse tipo de situação possa acontecer, ou seja, que essa ruptura com a estrutura da realidade que a pessoa abraça na ideologia, ela já não vem assim, ela já não tem uma semente de pequenas privações, coloquemos nesses termos, da história, da biografia da pessoa? Sim, veja só, uma pessoa que passa por um processo de privação e, consequentemente, tem uma série de dificuldades e fragilizações ao longo do seu desenvolvimento emocional, é claro que ela vai ser mais facilmente alvo e, vamos dizer assim, vamos usar o termo, vai lá, e vítima desse tipo de assédio e desse tipo de cooptação, certo? E não é só com base nessas características que você acabou de citar. Isso acontece com pessoas que têm determinada condição socioeconômica específica, questão de alguma limitação, alguma dificuldade física, que sofreu ali o bullying e, consequentemente, passou por um processo de fragilização na infância. Quer dizer, você chega. Outra coisa muito importante de ser colocada, a própria condição do adolescente. O adolescente é um sujeito ainda muito desprovido de experiências e de capacidade de suportar e de compreender a realidade. O próprio Aristóteles dizia isso: os jovens não têm condições de discutir política porque nunca viveram a experiência da polis, né? Os jovens eles precisam ouvir dos mais sábios e dos mais experientes e se desenvolver a partir, sobretudo, da experiência que ele vai adquirindo com a vida na polis. O cara chega com 15, 16, 17 anos na faculdade. Chega lá, você tem um monte de assediador ideológico e assediador intelectual nas faculdades, porque a gente tem muita dificuldade de ter bons professores. O que a gente tem, na verdade, é uma massa de ideólogos e de formadores de militância. E isso eu posso dizer porque vivi essa experiência na universidade, quando fiz a faculdade de psicologia, eu sei muito bem como as coisas funcionam. Então, chega ali um adolescente, uma pessoa fragilizada já com as dificuldades da vida e tal, encontra pessoas com essa disposição, não com a disposição de ser professor, ensinar ali a disciplina, a matéria, o conteúdo e tal, mas de formar militância e ainda mais mexendo com as questões afetivas dela, colocando-a num discurso vitimista, num discurso de ressentimento, num discurso de vingança, numa coisa de luta de classes e tal, e simplesmente aquela pessoa fragilizada entra naquela situação, é triturada, ela é verdadeiramente triturada por toda aquela estrutura e aquela máquina ideológica, ela se desconstitui, ainda vai sofrer ainda mais para se sentir aceito e para se tornar aceito, vai ter que assumir e vai ter que introjetar na vida todos os estereótipos que caracterizam aquele grupo ideológico em que ele... Então, vai começar a vestir as mesmas roupas, ou ter os mesmos colarzinhos, ou usar aquela mesma sandália rasteira, ou isso, aquilo, outro, criar, viver dentro daquele estereótipo para se sentir aceito. Só que, nesse momento, ela está ainda mais... É o estereótipo do quebrador de estereótipos, né? Exato. Então, ela vai cada vez mais se fragilizando, porque ela, ao invés de se constituir enquanto um eu, enquanto um indivíduo, enquanto alguém, não, ela se perde na massa, ela se desconstitui e ela se dilui na massa e na ideologia, ela deixa de ser ela e passa a ser a ideologia, né? Então, você não exagera ao dizer que a determinadas pessoas com fragilidades emocionais são mais facilmente cooptadas por militância ideológica. Isso não é só na universidade, porque
nós circulamos no meio acadêmico, a gente sabe que essa coisa é muito forte na academia, mas isso acontece também nos sindicatos, entre os trabalhadores, isso acontece também entre artistas, né? A gente vê pessoas que são grandes artistas, mas acabou que essa disposição artística, inclusive, ela foi suplantada, ela foi sufocada por uma disposição ideológica maior. Quantos bons atores você não tem, por exemplo, em cenários televisivos aí? Mas a arte delas está completamente obscurecida pela ideologia que ela carrega e que ela coloca acima da própria atividade artística dela. Exatamente. Você vê, tem vezes, isso aí não é um fenômeno específico da arte televisiva, etc. Já é uma coisa antiga. Porque, às vezes, o cara ele é tão bom artista que, por mais que ele queira fazer proselitismo ideológico através da arte, ele não consegue. Você vê, tem um livro que todo mundo adora, todo mundo lê, e que tá aí. Vai estar aí num dos cursos da formação da gente, pessoal, que é A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Que para muitos críticos, a maior novela já escrita, a melhor de todas. E foi no momento da vida do Tolstói que ele tava com as loucuras na cabeça, assim. Que o Tolstói, Rodrigo, ele é uma personalidade interessante para a gente estudar. Ele é um sujeito que veja o que aconteceu com ele. Porque pode ter esse processo psicológico também, pessoal, que é a banalização. O que acontece? O Tolstói, ele era um sujeito riquíssimo, numa fazenda imensa, aristocrata. E aí ele foi pro exército, depois ele ficou ali em Moscou, Petersburgo, bebia todas, arrumava uma mulherzinha, arrumou dívida de jogo. O que aconteceu com o Tolstói depois disso? Ele diz, né? Dizem, não se sabe exatamente o que aconteceu, mas ele teve uma espécie de experiência mística do verdadeiro cristianismo. Aí ele rompeu com a igreja ortodoxa, ele começou a defender coisas como, tipo, que o sujeito mesmo casado, ele deveria viver a castidade, não ter relação sexual com a esposa. Aí ele foi desenvolver essa tese num livro chamado Sonata Kreutzer, que não funciona muito bem como obra de arte exatamente por causa disso. Mas aí ele começou a desenvolver a ideia que é o seguinte, ele começou a abrir mão da propriedade dele, um monte de coisa. Ele começou a banalizar, Rodrigo. Esse processo de banalização, pessoal, é o seguinte, a coisa não funciona, ela não presta quando você tem essa conclusão. Mais ou menos assim, o Jota usa muito esse exemplo, o Jota é Borgonha, lá dos Náufragos. A menina terminou o namoro, ela amava o namorado, aí a conclusão dela depois que o namoro acaba é exatamente essa. Qual? O amor não é pra mim. O amor não é pra mim. Ela banaliza o amor porque a coisa não deu certo com ela. Tem alguém aqui falando nos comentários, a aula do Monir Nassi. Sim, ele fala sobre essa questão, o José Monir Nassi, no texto dele, sobre a morte de Ivan Ilitch, numa conferência que ele deu sobre o livro, sobre essa questão biográfica. Tem umas coisas lá do Monir Nassi que ele fala que eu não concordo muito sobre a interpretação do livro, mas eu não vou falar aqui que não é assunto da live. Quem quiser, tá lá no curso. Mas o ponto é o seguinte, Rodrigo. Aí ele escreveu A Morte de Ivan Ilitch. Muitos especulam, e talvez tenha aí o seu grau de veracidade, que é o seguinte, que lá na Morte do Ivan Ilitch, o sujeito ele vive de forma completamente medíocre, guiado pela burocracia, e sem sentido na vida, ele não vê nada além da burocracia, da vida funcional dele. E aí, no leito de morte, ele vai lá e descobre que a vida dele é uma mentira, etc e tal. E aí tem um sujeito que é o que mais o ajuda durante o período da doença, que é o Gerasim, que ele é um mujik, né? O mujik, que é como se fosse exatamente o camponês russo. E aí ele é a única pessoa que parece sincera, verdadeiramente assim, sincera, com o perdão da redundância, durante o livro inteiro. E aí algumas pessoas especulam na crítica, né? Que ali está a inocência do mujik, a pureza do homem do campo, do camponês, e no Ivan Ilitch está o quê? A secura do burguês da cidade, que vive de forma burocrática, vive de forma fútil
e aí por isso que ele não entende a vida, e por ele não entender a vida, ele não entende a morte. Mesmo que o Tolstói quisesse escrever A Morte de Ivan Ilitch pensando só nisso, o Paulo Ronen, na edição que eu tenho, o Paulo Ronen escreveu o Pós-Fácil, ele diz o seguinte: o que aconteceu aí, mesmo se o Tolstói quis escrever esse livro pensando nisso, o artista superou o pedagogo, o artista superou o proselitista, porque a experiência humana que ele coloca lá é muito maior do que a própria visão que o Tolstói tem daquela experiência. Agora, o Tolstói, ele era um artista. Eu fico pensando, Rodrigo, e aqui para não divagar muito e a gente voltar para o nosso assunto, o que me preocupa, e aqui eu falo, me preocupo verdadeiramente, tá? Uma coisa sincera que eu vou falar aqui, porque às vezes a gente fala muito em tom de chacota desse pessoal e tal, mas é uma coisa que realmente me preocupa, sabe o que é? Porque assim, Rodrigo, você sabe, eu estou fazendo o trabalho aqui que a gente faz do Instituto, tem trabalhos como o do Rafa Falcon, como o do Dr. Ítalo, como dos Náufragos, o pessoal, mas o Rafael Nogueira, tem o pessoal e outros, né, que às vezes a gente esquece de falar. O pessoal que está mais instalado na realidade. E o pessoal que está consciente do que tem que fazer para ter uma produção, uma vida intelectual. E essas pessoas puxam pelo exemplo porque exatamente a popularidade, isso eu falo também pelo Instituto, cresce. Eu digo isso sem modéstia nenhuma. Se as pessoas tem mais seguidor aqui, se mais gente aparece falando que gosta da gente, que confia na gente, não é porque a gente fica pavoneando, é porque as pessoas veem alguma sinceridade nisso. Né? As pessoas veem alguma sinceridade nisso. E o que acontece, Rodrigo? Todas essas pessoas, elas são, primeiro, não tô falando da esquerda hoje, assim, não tô falando da esquerda antiga, tô falando de pessoas, assim, da esquerda que tem 50 anos para baixo. 50, 60 anos para baixo. Porque essa esquerda de mais de 60 anos já é outra esquerda, é outra coisa. Esses revolucionários são outros. Tá? Aqui é óbvio, existe ideólogo dentro da direita? Existe. Eu pego os da esquerda porque são exemplos mais grosseiros. Tá? São exemplos mais grosseiros e grotescos. Tá? Que eles saltam aos olhos. Da direita a gente tem que explicar por quê, etc. Não vale a pena isso aqui. Mas o que eu fico preocupado, Rodrigo, é porque é o seguinte, cara. Você viu ali não sei se você viu o Ítalo Marcilli no Terça Livre. Aí você olha para aquilo ali, você vê os textos do Falcon, você vê os textos do Nogueira sobre história. Aí você, cara, o que esses caras têm para reagir? Não tem gente desse jeito lá. Porque, assim, pelo menos a esquerda da minha idade, a maioria do pessoal que eu conheço, ou todos, sem exceção, são iletrados. Alguns são drogados e alguns são depressivos. Não tô brincando, nem tô exagerando, tô falando das pessoas que eu conheço. Todos são iletrados. Alguns têm o bônus de serem drogados. Alguns, além de drogados e iletrados, são depressivos, e alguns não são drogados, mas são iletrados e depressivos. Esse pessoal tem uma visão de mundo beatífica, como eu falei, como se a ideologia fosse ser a nova vinda do Cristo e o novo reino e seria instaurado na Terra. E agora, esse pessoal vai começar a ver produção artística de Instituto Borborema. Os escritores do olavismo ainda não despontaram como vão despontar. Não tem ninguém que tenha uma visão de psicologia como você, como o Ítalo, como o Jota tem. Não tem. Essas pessoas não vão ter como rebater, não vão ter como fazer nada. Elas só vão ter como espernear e se apoiar, procurar conselho numa coisa vã que é a ideologia. Eu acho que uma coisa que alguém vai ter que fazer, eu não vou fazer isso, é daqui a uns anos estudar o seguinte, o quanto que isso gerou de pessoas frustradas, sem sentido na vida, que foram incapacitadas de utilizar a linguagem e não conseguem produzir arte. Eu tô falando pessoal de humanas. Não conseguem fazer pesquisa porque não conseguem olhar para a realidade, que estão presos numa cadeia, numa malha conceitual própria da ideologia que não transcende essa malha. E aí vão ver todo o pessoal tendo que faz a coisa por fora tendo sucesso, e esses caras presos numa bolha que ninguém liga. Tem uma coisa que deixa esquerdista assim, puta quando você diz, cara, ninguém liga para você. Ninguém quer saber o que você tem a dizer além dos seus amiguinhos. Tá? Ninguém te acha bonitinho, só você.
Então, Rodrigo, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque alguém vai ter que olhar para essa questão depois. A quantidade de pessoas depressivas, a estatística mesmo de pessoas depressivas ou frustradas, incapazes, que foram alijadas também por essa prática antieducacional de inocular ideologia na cabeça dos outros. Melhor, esse condicionamento psicológico das pessoas para serem meros sequazes e não serem pessoas reais, humanas, integrais, individuais, mas diluídas. Você entendeu, Rodrigo? Eu queria que você comentasse isso. Você pode falar à vontade, que eu já falei muito. Não, tá ótimo. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou relembrar um episódio que aconteceu conosco. Eu digo conosco porque o Instituto Borborema estava também junto com algumas paróquias aqui em Campina Grande também, por ocasião daquela votação de um projeto de lei municipal que impedia a ideologia de gênero ser implementada nas escolas aqui. Rodrigo, mais alto, mais alto. Essa é a hora de falar alto. O pessoal está pedindo aqui de novo. Tá. Vamos lá. Então, assim, o que é que aconteceu? Aconteceu que eu acabei sendo convidado para me colocar a respeito de como eu entendia essa questão do projeto e quais Rodrigo, as consequências desse... Rodrigo, deixa eu te cortar por uma questão importante, porque botaram aqui, eu achei que todo mundo ia me entender, mas sempre que eu pressuponho isso fazendo vídeo no Instituto, eu me dando. Tem uma pessoa aqui falando o que eu entendo por depressão e tal. Gente, eu não estou ligando a depressão necessariamente a ser de esquerda ou ser ideólogo. Tá? O Ítalo Marcílio disse que ele já teve depressão. Acho que ele já teve depressão, foi ansiedade, alguma coisa. Tá entendendo? Não é um fenômeno específico. É óbvio que não. O que eu quero dizer é porque, assim, a quantidade de depressivos que eu vejo do outro lado é preocupante. Tanto é que eu fiz a questão de falar que eu realmente me preocupo com isso. A quantidade de pessoas que eu vejo à base de medicação para conseguir sair da cama, tá? Do outro lado, das pessoas que vivem de ideologia, é muito grande. É claro que a depressão é uma doença, é algo preocupante, atinge as pessoas independentemente disso, tá? Eu estou levantando só a bola aqui do seguinte, é preocupante ver isso, eu não sei exatamente qual é a causa, tanto é que eu falei, alguém vai ter que estudar isso daí para ver se tem uma causa, se isso influiu de alguma maneira. É isso que eu estou colocando, tá, pessoal? Porque uma pessoa aqui que eu não colocou, Caio, qual o sentido de você quis colocar depressivo? Faço essa pergunta porque eu tenho depressão, sou conservador cristão. Depressão é uma doença e atinge a todos. Eu sei disso, eu só estou dizendo que é uma preocupação que esse todos que atinge é muito grande. As pessoas do outro lado que eu vejo estão muito mal resolvidas com a vida. Eu só queria deixar isso para ninguém me confundir, Rodrigo. Desculpa te cortar, tá? Assim, não tem problema. Deixa eu aproveitar o seu gancho antes de voltar para aquele ponto e dizer o seguinte. Olha, a depressão, o transtorno de depressão é um sofrimento psíquico que tem origem na própria existência do indivíduo, certo? Então, cada um terá um caminho existencial e transcorreu um processo de vida que, em algum momento, proporcionou algum tipo de sofrimento e de trauma que não foi devidamente elaborado e processado. E, com isso, a coisa foi se problematizando e foi ainda mais avançando e não foi tendo os devidos cuidados, etc. E chega a um ponto de inviabilizar o cotidiano e a vida, e o sujeito precisa, inclusive, ser encaminhado a um médico psiquiatra e também a um psicólogo e tal. As razões são as mais variadas. Eu acho que uma coisa importante que Caio colocou, e eu acho que cabe muito bem, inclusive na proposta da live de hoje, é o seguinte, é que o sujeito que se destitui da vida, da sua existência, de si, e se joga, se entrega e se desfaz de si para se alienar numa ideologia, ele se desconecta da realidade, da sua realidade, e a vida dele vai ter uma série de comprometimentos emocionais e psicológicos
que pode, inclusive, chegar a fazer com que esse sujeito venha a desenvolver algum tipo de transtorno mental, de transtorno psicológico. Então, assim, não é porque você é de esquerda que você vai ter depressão, não é porque você é de direita que você vai ter depressão. Ou se você for de direita, você não vai ter depressão. E se você for de esquerda, você não vai ter depressão. Não. A depressão é uma doença, e enquanto uma doença humana atinge a todos. Acabou. Agora, a razão, ou as razões pelas quais você veio, eu não estou dizendo você especificamente, a pessoa que fez a pergunta, sabe, certo? Você, enquanto qualquer um. Que o sujeito venha a adoecer são muito particulares, são muito próprias. E aí, claro, ele precisa trabalhar isso porque ele precisa dar conta das suas dores, dos seus sofrimentos e seguir. Né? E seguir apesar de tudo isso. Você quer viver? Viver é isso. Viver não é você estar o tempo todo feliz e alegre e tal. Não, não. Você viver, inclusive, poder suportar a tristeza e com ânimo. Né? Mas, enfim, aí é uma outra coisa. Voltando para o ponto inicial. Bom, então, eu fui convidado para falar sobre essa questão da ideologia de gênero nas escolas. E por que eu fui convidado? Porque quando eu estava na UFPE, eu fiz um trabalho que, inclusive, eu rogo a Deus todos os dias para ter a oportunidade, e vou ter, esse ano eu vou organizar isso, uma forma de me redimir do mal que eu fiz naquela pesquisa, inclusive orientado em um dos programas de pós-graduação mais, eu considero um dos mais esquerdistas que se possa imaginar no Brasil. E trabalhei sobre essa questão das teorias de gênero, teoria feminista, teoria de gênero, etc. E olha que ponto, por que eu estou chamando a atenção para esse exemplo, para poder explicar a coisa dessa incapacidade de leitura da realidade. Parte dessas pessoas que estão alienadas na ideologia. Eu comecei na minha fala dizendo o seguinte, que na academia nós pesquisamos, estudamos e temos a liberdade de pensar e de dizer o que a gente quiser, mas também temos a responsabilidade, porque isso tem que ficar claro. Nós também temos a responsabilidade e temos que ter também a humildade de termos a crítica, de ouvirmos a crítica, de fazermos o debate, de pensarmos honestamente a respeito dos problemas que a realidade se coloca, e a academia, em tese, seria um lugar para isso. Né? Então, no espaço acadêmico, teorias de gênero podem ser discutidas como teoria. No momento que ela passa a ser um instrumento de viabilidade de práticas políticas, de direcionamento de comportamento, de visão de mundo, de instrumentalização para a condução de grupos sociais, ela deixa de ser uma teoria e passa a ser uma ideologia. Então, não é mais teoria de gênero, não é mais o teoros, a contemplação e leitura da realidade. Ela passa a ser uma ideologia, porque passa a ser um instrumental de militância. A minha fala foi exatamente esse trecho. Eu estou fazendo recorte nesse trecho da minha fala para exemplificar o que aconteceu. Essa audiência teve uma série de repercussões na cidade, todo mundo sabe disso. E dessas repercussões estava o pobre do Rodrigo no meio. Que era o quê? Era uma senhora dizendo, uma jovem dizendo o seguinte, olha a fala dela. Aquele psicólogo, porque quando eu fui me apresentar lá, eu não fui na condição de psicólogo, eu fui na qualidade de professor, mestre e doutor em psicologia. Não foi nem uma questão de carteirada, mas sim uma forma de me eximir dos grilhões da censura do Conselho de Psicologia. Né? Então, quando eu fui me apresentar, não fui como psicólogo, mas ela me rotulou como psicólogo. Aquele psicólogo, ele até começou a falar de um jeito que eu pensei que ele ia ser a favor da gente. Como se ali eu tivesse a favor ou contra, ou seja, se eu tivesse, que eu tivesse num campo de militância. Não, eu estava lá como um intelectual.
Bom, alguém tinha estudado aquilo. Eu não estava para estar militando contra nada ou a favor de nada. Eu sim tenho uma posição pessoal. E a minha posição pessoal é pública. Eu sou perentoriamente contra essas ideologias. Exatamente porque tira do sujeito a liberdade deles e tira deles a capacidade de conduzir a própria vida, principalmente quando ela alveja pessoas indefesas, no caso de crianças. Mas isso aí é uma questão à parte. Estava ali como intelectual. E ela disse, ele até começou falando do jeito que eu achava que ele ia ser a favor da gente, mas depois ele começou a dizer as coisas mais absurdas. Não tinha nada de absurdo. Tinha uma lógica, e era uma lógica calcada na realidade, porque eu vi isso acontecer. Eu vi que muitas pesquisas que eram desenvolvidas lá no programa de pós-graduação de psicologia na UFPE servia para instrumentalizar a militância através dos chamados grupos de extensão. Né? Eram grupos de pesquisa e extensão, então tinha trabalho de extensão. Então, esse tipo de situação ele é muito comum acontecer. Acontece o quê? De você criar uma teoria para instrumentalizar a militância. Isso faz parte do projeto ideológico, porque o projeto ideológico começa como? Começa na elaboração e na dimensão de linguagem, de novelismo, de contemplação de teorias e tal. Por isso que o professor Olavo diz uma coisa que eu acho interessante. Ó, vão ler as teses que estão sendo feitas hoje no programa de graduação, que vocês vão ver daqui a 10 anos o que é que vai estar na sociedade sendo perpetrado. Porque é exatamente isso que acontece. O sujeito ele faz uma pesquisa, que essa pesquisa está servindo hoje para meios de militância. E foi isso que eu coloquei. Então, isso gerou um absurdo. Por que gerou um absurdo na cabeça dessas pessoas? E aí herege. Que você pensa. Por quê? Porque eles não estão conseguindo fazer a leitura da realidade. Entende? Não conseguem. Eles ficam presos ali na ideia, na concepção ideológica e militante e não conseguem fazer raciocínios que possam compreender e aprender a realidade. Eles sequer se percebem nesse lugar de alienados por uma ideologia. Eles acham que estão lutando pelos objetivos supremos da humanidade. Eles são os próprios paladinos da humanidade. Então, quer dizer, não cabe crítica, não cabe o posicionamento contrário, não cabe o contraditório, não cabe... Eles estão acima da moralidade comum, porque a moralidade comum para eles já é a fonte de alienação. Exatamente, exatamente. E é por isso que é tão forte no marxismo e também nessa concepção. Porque o que é que acontece? Você tem duas concepções de ideologia. Você tem a concepção de ideologia como essa que qualquer pessoa que tem o mínimo de sanidade intelectual pode conceber, de que a ideologia é um conjunto de crenças, de doutrinas, de perspectivas, de pensamento, de práticas, etc., que conduzem uma determinada visão de mundo e práticas, e moral, e valores, etc. E você tem uma outra concepção de ideologia, que é a ideologia na perspectiva crítica, e quando se fala de crítica, diga-se de passagem, marxista, é a concepção da escola de Frankfurt, etc., de que ideologia é um mecanismo de dominação. Então, por isso que, na teoria marxista, tudo é ideologia, porque tudo é dominação. Só que volta aquele início lá do que eu estava colocando quando a gente começou a nossa conversa, né? Quem é que deve estar dominando? O partido, o partidão, o grupo, o coletivo, os coletivos, né? Então, porque aí estaria nas mãos do povo. E o que é o povo? O que é esse coletivo? Quer dizer, onde é que está o indivíduo? O sujeito, onde é que ele se encontra? Ele não se encontra em lugar nenhum, senão no coletivo. Ou seja, ele só é alguém, ele só é algo se ele estiver no partido, se ele fizer parte. É como, por exemplo, acontecia na própria Alemanha nazista. Se você não fizesse parte do partido, se você não fizesse parte do nazismo, se você não tivesse no partido, você não era ninguém, você não era nada. Né? Esse é o problema, porque a humanidade, a ideia de ser humano fica condicionada a ser do coletivo.
Exato. Porque você não é tratado, quando você não é um cara de esquerda, você geralmente, eu conheço esquerdistas educados, ainda civilizados, mas geralmente, por aquele pessoal mesmo que tava lá, nesse negócio de ideologia de gênero, o Rodrigo tava lá, pessoal, para falar na tribuna, eu tava na galeria. E o pessoal que tava lá, eles de fato, vocês conseguem imaginar uma pessoa que parecia não tomar banho uns 5 dias, gritando para uma velhinha que segura o texto: fascista! O grau de insanidade disso, assim, eu falo isso, mas eu falo com tristeza, porque é triste você ver um ser humano agindo como uma besta e ele acha que a humanidade dele é mais alta que a sua, porque ele descobriu o princípio da vida futura e você não. Exato. Caio, eu cheguei a ter medo. Da situação, porque estava uma coisa assim, muito animalesca. Animalesca no sentido assim, da bestialidade, da ausência de razoabilidade, de que a qualquer momento as pessoas iriam partir para cima da gente. Pô. Nós temos imagens, nós temos vídeos, nós temos filmagens, inclusive a própria Câmara de Vereadores filmou tudo. Era como se as pessoas estivessem ali a ponto de morder, fosse para os dentes, mesmo uma coisa bem animalesca, bem tosca, quer dizer, era murro, era tentando quebrar o vidro ali, forçando, quer dizer, é uma coisa muito, enfim, era muito desprovida de civilidade. Vamos falar, era diabólico. Era diabólico. Então, aquele dia foi tão pesado que depois a gente chegou no instituto, eu, Danilo, Prazeres, a gente foi sentar para conversar sobre o que aconteceu. A gente estava tão assim, impressionado que a gente rezou umas ave-mariazinhas ali, porque a gente sentiu que aquele ambiente era literalmente diabólico. Diabólico. Foi muito muito pesada, aquela situação foi, mas não fugimos ao combate. Não fugimos ao combate. Rodrigo, a gente já tá perto do final. Eu queria colocar uma questão para a gente comentar, que além desse sofrimento psicológico que eu falei, é uma complementação que no futuro vai causar, porque aqui a gente não dá para falar de tudo, né? Mas acho que 2 perspectivas foram colocadas: o sofrimento psicológico como causa, né, concorrente para a pessoa entrar, abandonar-se no coletivo, e o sofrimento psicológico de permanente ou saída. Eu falei do Ivan Illich e... Rodrigo, você é um homem mais maduro do que eu, mas tem uma coisa que pela literatura eu entendi, embora eu seja jovem, também que o professor Olavo fala no início do COF. Você chegar e confessar pecados no confessionário, dizer: padre, eu comi a mulher do vizinho, eu menti, eu me embriaguei, isso é uma coisa. Você confessar pecado é uma coisa. Agora você chegar e falar: cara, a minha vida inteira foi uma imensa estupidez. Tudo que eu acreditei a minha vida inteira era falso. Servia para dar dinheiro a bandido, para dar dinheiro a fascista de verdade. O cara chegar depois de ter feito carreira em universidade, ter várias pessoas que chamam de professor, um conjunto de ilusões imensas. Ele é um iletrado, ele só formou gente iletrada, e ele e os iletrados dele acham que todos são gênios. O cara chegar no final da vida e dizer: puta merda, foi tudo ao contrário, cara. Nada disso. Eu preguei Paulo Freire, preguei Paulo Freire, achando que alfabetizava as pessoas, que tornava elas conscientes. Só fiz retardado. Eu mesmo era um retardado. Rodrigo, a maioria das pessoas que eu conheço, que aí, obviamente, se eu falo isso assim, perto do final da vida, já é uma pessoa assim, já é o esquerdista, ele que tá, não é nem o antigão, né,
tipo Antônio Cândido, que é um imenso, gigante crítico literário brasileiro, mas era esquerdista. Mas assim, ele não era iletrado, ele estava numa fase que ainda tinha alguma coisa, algum estudo universitário que funcionava. Eu tô pegando aquele pessoal que eu falei aí, que tá no meio do caminho, entre essa geração cabelo roxo e o pessoal que tem ali seus 50, 40 e poucos anos. Essas pessoas, elas não têm mais como esboçar reação intelectual ao que está acontecendo. Elas não têm. Por quê? Porque elas não tem como, pô. Eu tentei uma vez conversar com a pessoa e falar, ó, tem 92% de analfabetos. Vocês acham que vocês não têm culpa nisso? Que vocês que educaram essa geração toda. A pessoa, não, todos os nossos alunos são leitores, todos voltam à universidade para ler, não sei o quê. Isso aí é por causa de uma elite que guarda só para si os recursos para educação. Só que a elite, eu tenho certeza, o filho do Luciano Huck também é analfabeto. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então é o seguinte, a pessoa tenta salvar suas ilusões com as próprias ilusões. Tem aquele ditado popular, a pessoa fez merda e se limpou na própria merda. Só que de uma forma, as pessoas tentam salvar suas ilusões com mais ilusões. As pessoas tentam manter um sentido da vida delas que é falso, é um embuste, não existe. Isso é muito duro. Queria que você comentasse. Isso é muito duro. Eu acredito que nem todo mundo vai ser capaz disso. É uma dor psicológica imensa. Olha, eu vou comentar isso a partir de mim, tá certo? Eu vou fazer o comentário a partir da minha experiência. Eu sou uma autoridade da minha vida, então por isso que eu posso falar. No ano de 2002, eu tenho um amigo judeu chamado Marlos. Ele é de Fortaleza. E um dia eu estava em casa e nós nos conhecíamos desde, sei lá, de 2007, 2008. Eu estava em casa, no meu apartamento, e olha, eu não passei no mestrado da UFPE, não passei por lá por acaso. Eu vinha de toda uma trajetória de formação de uma universidade pública de psicologia, marcada por todas essas ideologias, eu estava no bolo, eu participava disso aí. Né? Até que um dia, esse meu amigo disse, ei, eu vou te mandar um link aí, tu assiste esse cara. Tu dá um desconto aí para os palavrões dele, mas presta atenção no que ele está dizendo. Esse cara chamava-se Olavo de Carvalho. E o programa, o link, era o Throat Speak, 2012. E eu comecei a ouvir aquele cara. E um monte de palavrão, burro na mesa. Ele lia, a galera mandava carta, ele lia. Aí ele, isso o que, tal, aquela coisa toda, tal. E eu fiz exatamente o que o colega colocou, né? O que aquele meu amigo colocou. Ó, tu dá um desconto. Eu não dava desconto, porque eu ri pra caramba com os estudos. Eu achava muito mal. Pô, o cara tá sendo ele, pô, tá sendo autêntico. Então é isso mesmo. Pode meter o sarrafo aí. Daquele dia em diante, nunca mais eu perdi as quartas-feiras. 1, 2, 3, 4. E entrava, né? No Throat Speak. Nenhuma quarta eu passei a perder mais. E eu comecei a perceber que, primeiro, rapaz, esse cara está falando coisas que têm conexão com o que eu estou vendo, com o que eu estou percebendo, com o que eu estou sendo capaz de ver e ouvir e provar. Então, olhava para os professores lá da federal, da estadual, que diziam uma coisa, que ficavam ali, vomitando tolerância, amor e não sei o quê, e que se você não fosse do grupo, se você não fosse do partido, se você não fosse do grupinho dele, sua dissertação não era lida, seu trabalho não era lido, você não ganhava bolsa, você não ganhava... Quer dizer, dizia-se uma coisa e fazia outra. Então, eu comecei a perceber isso e fui fazendo um exame de consciência. Espera aí, onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? Né? Inclusive, passei por um processo de transição. Eu estava na faculdade já como professor. Eu já era professor na universidade. E aí comecei a fazer toda a elaboração, comecei a assistir
ao Trout Speak, a ler os livros que eu solava, a ouvir as pessoas que ele referenciava, e etc, etc. Peraí, o que é que tem de errado nesse cara que o pessoal critica tanto? E quem é que critica? Na realidade, são aqueles que dizem uma coisa e fazem outra. Peraí, como é isso? Então, você vê, eu vi naquele conjunto de obra uma sinceridade profunda, digna de ser ouvido e lido e ser levado em consideração. E mais ainda, quando você via, como até hoje eu vejo, um bocado de gente aí no alto da sua arrogância, da sua prepotência e da sua pose, tentando fazer biquinho e tentando desqualificar porque ele fala palavrão ou isso, aquilo, outro, o cara, claro, ninguém é perfeito. Todos têm. E ele mesmo é o primeiro a fazer a meia culpa e não se colocar nesse lugar de vida. Mas você vê que aqueles que criticam são aqueles que têm uma vida, na maioria esmagadora das vezes, marcada por incoerência, por incapacidade, etc, etc. Então, fazer esse exercício, que é fundamental, que foi o exercício que eu fiz, é um dever moral de todos que estão na frente, na linha da educação e da intelectualidade, dizer, pô, peraí, eu fui na onda de todo esse conjunto ideológico, porque eu tinha uma visão limitada, porque se responsabilizar, não é responsabilizar o outro, não é porque meu professor fez isso, não, é porque naquele momento eu não tinha capacidade e não tinha a possibilidade de perceber aquilo, e não fui capaz de fazer uma leitura correta da realidade. Hoje não, hoje eu tenho essa possibilidade e posso, inclusive, reaver esse meu equívoco e fazer outra trajetória. Agora, lembra que, só para concluir, porque eu acho que eu já estou na minha hora, lembra daquele momento que eu disse, o Caio, uma das características do psicopata é não aprender com os erros da sua história. Ele é incapaz de olhar para si e reconhecer os seus erros e aprender com eles. Ele fica o tempo todo tentando justificar e explicar e se livrar e escamotear os próprios erros. Ele nunca aceita e ele nunca se submete à responsabilidade de assumir aquilo que ele fez e assumir as consequências e as responsabilidades. E a gente vê muito isso acontecendo porque, na verdade, eu ouso dizer que nós temos um adoecimento psicológico coletivo de pessoas que se desapregaram, se desconectaram, se fragmentaram da realidade. E assim, eu sei que o tempo tá estourando, mas eu fiz uma live ontem. Na verdade, eu entrei de gaiato na live de Tiago Andrade, que é um psicólogo amigo nosso lá de São Paulo, e falando sobre a questão da psicanálise cultural, o quanto a psicanálise cultural trouxe danos à civilização ocidental e o quanto ela precisa ser desmascarada e precisa ser mostrada às pessoas dos danos que ela causa, porque causa, inclusive, danos à saúde mental das pessoas, quando elas são instigadas e encorajadas a romperem com aspectos fundamentais da humanidade, como, por exemplo, romper com a própria civilidade, com a própria civilização. A proposta basilar da psicanálise é romper com a sociedade, com a civilização ocidental. E como é que você rompe com a civilização ocidental? Rompendo com a ideia de família, rompendo com a ideia de propriedade, rompendo com a ideia de indivíduo, rompendo com a ideia de quer dizer, você rompe com os princípios que são fundamentais na civilização ocidental, né? E isso é uma fonte, sim, de sofrimento psíquico, porque nós precisamos dessas condições individuais para poder nos realizar enquanto pessoas, enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, na nossa plenitude, obviamente, considerando as nossas limitações. Exatamente, Rodrigo. Como o seu tempo tá estourando, eu não vou comentar, eu vou só te agradecer pela participação. Pessoal, por favor, visitem o nosso Apoia-se, nós precisamos mais do que nunca agora, nesse momento, por causa dessa loucura toda da sua doação. O Instituto tem que pagar o maestro Moisés, tem que pagar o aluguel, tem que pagar
todos nós que fazemos o nosso trabalho lá, temos que botar o nosso leite na mesa, então nos ajude, por favor. Nós dependemos disso para poder fazer esse trabalho para vocês. A partir de R$10 você já pode contribuir, tá? Então, por favor, nos ajude. Vocês podem visitar o nosso Apoia-se ou fazer uma doação direta na nossa conta bancária, que está aí no link. Por favor, não deixem de fazer isso. Eu peço, deem like, comentem no vídeo. É meio chato para mim fazer as coisas daqueles youtuberzinhos, tipo Felipe Neto e tal, mas enfim. Dê like, comenta o vídeo. Por quê? Porque aí o YouTube favorece o vídeo. Isso vai chegar em mais pessoas, tá? E compartilhem. Mandem para as pessoas que vocês sabem que vão assistir. Tirem foto aí da tela, coloquem no Instagram, marquem a gente. Quanto mais a gente colocar isso em evidência, mais a gente cresce e mais essa red pill, digamos assim, né? Também não gosto desse termo, mas é porque agora eu tenho que terminar logo. Mas essa red pill pode chegar nas pessoas. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui no chat. Eu agradeço ao Rodrigo por atender ao nosso convite. Siga o Rodrigo, @RodrigoDeMeloPsi. Vai fazer live agora lá no Instagram dele, inclusive. Rodrigo, se despede aí do pessoal e corre para sua live. Olha, eu só tenho a agradecer mais uma vez ao Instituto. Eu estou sempre à disposição do Instituto. Espero que essa parceria ela se intensifique ainda mais. Vamos trabalhar juntos. Eu entendo que o futuro é o Instituto. E muito obrigado a todos. Eu estou à disposição sempre que for convidado. É um prazer estar aqui. Então, valeu, Rodrigo. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tudo bom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Como é que te liga?